early sunrise, the colors of the morning on its sky. Your eyes, the world awakens in the light of the day. Amém. Quando eu pensei no Dia das Mães, eu pensei em entregar uma mensagem que falasse um pouco sobre essa data. Mas não consegui fazer isso. Vou ficar devendo para as mães aí uma mensagem específica sobre a data. Porque é o Espírito quem nos constrange, não é? E eu fui constrangido a falar sobre um outro tema de muita importância e que eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 9. Marcos 9, nós vamos ler o versículo de número 14 até o 27. Evangelho narrado segundo Marcos, capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou a Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pediu aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes este menino tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando,
repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. E o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Glória a Deus. Pai, graças eu te dou, Senhor, pela tua palavra, porque ela é o pão que nos alimenta, o pão espiritual que nos mantém de pé. Que o teu Espírito possa nessa manhã, nessa oportunidade, falar mais uma vez aos nossos corações, nos despertando a crer, nos despertando, Senhor, a essa pedra preciosa que Jesus lança nesse texto. Tudo é possível ao que crer. Em nome de Jesus. Amém. Que texto fantástico, né? Que história maravilhosa, porque termina bem, não é? É gostoso ouvirmos histórias que terminam bem, não é? Essa é uma daquelas que, mais uma vez, pela graça, a intervenção do Senhor Jesus, é uma história que terminou bem. Estava dizendo sobre o tema que eu quero compartilhar. Eu escolhi o tema que diz assim: creia novamente, e novamente, e novamente, e aí vai, né? Se pudesse, nós colocaríamos vários novamente, creia novamente. Por quê? Porque é uma realidade minha, é uma realidade da igreja, é uma realidade nossa. Momentos na vida em que parece que nós não conseguimos crer. Momentos em que somos chamados para exercitar a fé, para intervir, para ajudar, para auxiliar, para aconselhar. E naquele momento em que eu e você precisamos mais acreditar no poder de Deus, parece que, como uma fumaça, se vai e você se sente sem fé, sem fé. Nós estávamos aqui na reunião de oração, na quinta-feira, permita-me o Flávio eu comentar sobre esse assunto, e nós estávamos falando sobre fé, e o Flávio abriu o coração, ele trabalha num hospital. Trabalhar no hospital precisa ter muita fé, não é? É um ambiente muito pesado, muito sofredor, muito desafiador, não é? E ele contou algumas experiências dele, de momentos em que as pessoas, né, que ele conhece ali dentro, pede para ele oração, pede para ele ajuda. E é um verdadeiro campo de batalha espiritual. E ele confessou que às vezes também lhe falta fé. E eu também aproveito para confessar que às vezes também me falta fé. E este é um texto onde nós encontramos falta de fé. Falta de fé de um pai que deveria ser o primeiro a exercitar fé na solução do problema do filho. E, por incrível que pareça, falta de fé daqueles que deveriam ainda ter mais fé, que eram os próprios apóstolos, os próprios discípulos. Mas, né, quem nunca teve um momento na vida em que faltou fé, que atire a primeira pedra. Eu acho que todos nós já falhamos na fé, E o problema, meus queridos, é que por às vezes falharmos na fé, nós começamos a viver sem fé. Pelo fato de termos decepcionados a outros e talvez a nós mesmos, entramos em um lugar espiritual onde nos recusamos a crer. E vivemos uma vida cristã sem poder nenhum, sem entrar no sobrenatural de Deus. Porque cristianismo sem sobrenatural não dá. Cristianismo é uma vida que nos desafia a crer no invisível. Cristianismo e ser cristão é sermos pequenos cristos. E se podemos ser chamados de cristãos, que significa pequenos cristos, a fé do nosso Senhor, do Cristo, teria que ser vista em cada um de nós. Mas então, nesse texto, eu descubro algumas coisas que podem roubar a nossa fé.
3 pontos nesse texto que talvez ao ler ele juntamente comigo, você vai se identificar e falar assim, bispo, é isso. E eu nem percebi, mas foi aí que a minha fé foi roubada, ou foi balançada, ou foi amortizada. Mas em primeiro lugar, antes que eu comece a entrar nesses pontos, eu quero te dizer que Deus deu a cada um de nós uma porção de fé. Portanto, eu e você temos fé. Amém, igreja? Nós temos porque nos foi dado. Romanos capítulo 12, versículo 3. O apóstolo Paulo fala de uma medida de fé que foi repartida a cada um. Confesso que alguns têm muita fé, desenvolveram essa habilidade dada por Deus. Mas todo ser humano, quer seja cristão ou não, ele traz em si uma fé que foi dada por Deus. E é por isso que as pessoas acabam, na sua trajetória de vida, tendo um encontro com Deus. Nós chamamos de conversão, não é? Mas é porque havia uma fé ali dentro, que talvez estava sufocada pelas lutas da vida, pelas várias filosofias humanas, mas estava ali uma fagulha de fé que o Criador depositou no coração de cada ser criado. O índio tem fé, os hindus têm fé, os muçulmanos têm fé, mas alguns, infelizmente, por não conhecer as Escrituras e o Deus verdadeiro, o Deus único e todo-poderoso, às vezes colocam a fé em lugar errado. Mas há ali uma fagulha de fé, há ali um sentimento de fé. Portanto, eu te digo já no início dessa mensagem, talvez você faz tempo que não sabe o que é colocar fé em algo para que o sobrenatural de Deus transforme. Talvez você esteja aqui hoje e já não se lembra mais a última vez que você orou por alguma coisa com fé e aquilo aconteceu na sua vida ou na vida de outra pessoa. Pode ser que a sua fé foi indo sufocada pelas artimanhas do inimigo. E você hoje continua sendo um cristão, mas te falta o poder, te falta a unção que faz a vida se tornar alegre, faz a vida se tornar intensa. E você não precisa de grandes milagres para ter uma vida intensa com Deus, eu vou falar sobre isso. Às vezes pequenas coisas que você fala com Deus, pequenos pedidos, que para outros podem ser até tão insignificantes que não valeria a pena pedir. Mas na sua intimidade com Deus você pediu, e Ele atendeu, e então floresce em você uma alegria interior. Isso é obra divina, isso é a vontade de Deus, que tenhamos relacionamento com Ele, e possamos usar a nossa fé para mudar a nossa vida diária e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nesse texto, Jesus faz um interrogatório. Nesse texto, Jesus começa a conversar com este pai. Porque, na verdade, não era só o filho que precisava de cura, o pai precisava de cura. O filho tinha um espírito demoníaco. E quem já se deparou com uma situação dessa, sabe que luta e que sofrimento é uma pessoa ser possessa por um espírito demoníaco, por um demônio. Isso não é ficção, isso não é filme, isso não é fantasia. Isso é real, é real. Quem vive a vida de fé e andou por aí espalhando as boas notícias do Evangelho, talvez já se deparou com alguém que estava possesso. Esse pai fala de um filho que é lançado ao chão, que espuma a boca, que range os dentes. Ele estava com um espírito demoníaco. Mas o pai já não conseguia mais acreditar. 3 coisas que talvez possam estar também sendo trabalhadas contra a sua vida, contra a sua fé, que foram trabalhadas contra a vida deste pai. E este pai estava completamente desprovido da ação da fé poderosa. Tanto é que o seu discurso é um discurso estranho, né? Quando a gente lê isso aqui, me lembra alguns discursos políticos, né? Daquela abençoada que dizia assim, quem ganhou não ganhou, quem perdeu também não perdeu, porque quem ganha não perde, quem perde não ganha. Vocês lembram disso?
Esse aqui ele fala, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Mas peraí, você crê ou não crê? Ele precisava ser curado, nós precisamos a cada dia ser curados. Nós precisamos a cada dia ser alimentados de novo por essa graça de Deus, pela ação poderosa do Espírito Santo. 3 coisas. Vamos à primeira, 3 coisas que podem roubar a nossa fé, sem que a gente se aperceba. Quando aqueles que julgávamos, acho que eu pus diferente ali para você, né? Eu vou ler dali. Quando aqueles que julgamos que resolveria o problema, não conseguem resolvê-lo. Este pai já vivia um drama há muito tempo. Provavelmente já tentou de várias maneiras. Porque este pai amava o seu filho. Deve ter levado ele em curandeiro, deve ter levado ele no centro espírita da época, deve ter levado ele em vários lugares para tentar tirar aquele espírito. Mas até então, ele foi em vários lugares que realmente não poderia ajudar. Mas agora ele vai ao lugar certo. Ele vai a Jesus. Mas quando ele chega a Jesus, Jesus não está. Então está lá os seus apóstolos, está lá os seus discípulos. Não é? Somos nós, amados, os discípulos do Senhor Jesus. E então o pai apresenta o problema aos discípulos e pede para que eles intercedam e resolvam o problema. Mas o texto diz claramente, não é que não quiseram, não é que não estavam dispostos, é que os discípulos não conseguiram libertar aquela criança. Não conseguiram. E por mais que a gente tenta aliviar a barra dos apóstolos, ou a nossa por tabela, Jesus deixa bem claro a sua reprovação quando diz, ó geração incrédula. A fé que nos foi dada tem que ser desenvolvida, a fé que nos foi dada tem que ser colocada em prática e vivida, porque senão podemos nos tornar em uma geração incrédula, em uma igreja incrédula, em uma família incrédula. E sabe, amados, quando a gente recorre à ajuda, achando que essas pessoas são realmente a solução do problema, mas quando esses que nós achamos que poderia resolver, não conseguem resolver, isso nos rouba ainda um pouco mais da fé. E quando eu falo em fé, meu querido, eu quero que você aplique isso em todas as instâncias. Fé na vida, fé no trabalho, fé na profissão exercida, fé na família, fé para curar, fé para ir além. Em quem você já colocou a esperança de que essa pessoa resolveria para você e não resolveu? Talvez até os médicos, não é? Nada contra a medicina, pelo contrário, medicina é um dom de Deus. Mas quando a gente recorre a um médico, não é? E que é a instância maior, né, a autoridade maior, entre aspas, se falando de saúde, de corpo, e este médico olha para você e fala assim, olha, não tem jeito. Isso aí rouba a fé de qualquer um. Porque você colocou sua esperança naquele profissional. Você colocou sua esperança que essa pessoa traria a solução. E essa pessoa diz, não tem jeito, o teu caso não tem jeito. Às vezes colocamos a esperança nos pastores, achando que os pastores têm que dar jeito em tudo, não é? Ou nos nossos líderes. E há momentos em que os líderes, em que os pastores também não conseguem resolver. E alguns casos não resolvem porque Deus também está fazendo um trabalho na vida da pessoa. E é necessário que essa pessoa conheça a Deus e cresça também no seu relacionamento com Ele. Mas isso não muda o fato. Você coloca a esperança em alguém, em alguma coisa, e isso falha, meu querido, é mais um golpe do inimigo. É mais um golpe do inimigo para roubar aquilo que Deus colocou no seu coração, que é o poder da fé. A esperança que envolve a fé, que nos leva e nos impulsiona a um agir firmado na certeza de que as coisas vão acontecer. E para cada ataque desse do diabo contra a nossa fé, eu quero citar um texto que é para derrubar isso. Salmo 20, versículo 7.
Vai lá comigo, você, rapidamente, ou então acompanha aqui, ó. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Amém, igreja? Quando você se deparar com situações e com pessoas que não conseguem ajudar, não conseguem resolver o seu problema, se você somente confiar na ação dessas pessoas, vai ser uma arma do diabo para atacar a sua fé. Mas quando você se relaciona corretamente com a circunstância e com os profissionais que Deus coloca ao nosso redor, você pode sair de um não de um profissional e ainda assim, meu querido, manter a sua fé viva no seu coração. O que eu estou querendo dizer? Que apesar de nós termos médicos que nos ajudam, cientistas que nos ajudam, profissionais que nos ajudam, às vezes patrões que nos ajudam, eles são somente instrumentos que Deus usa. A minha confiança não está no braço do homem. Eu não confio nem em carros, e nem em carruagens, e nem em cavalos. Eu sei que todos eles podem contribuir, porque Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, para abençoar e dar graça ao seu povo. Amém, igreja? Portanto, ainda que você recorra aos médicos e eles não consigam, ou este médico específico não conseguiu, não deixa isso se tornar uma flecha do inimigo para roubar a sua fé. Pelo contrário, volte a crer, continue acreditando, porque Deus levantará outras pessoas. Aleluia! Eu e as minhas experiências de estrada. Essa semana tive um problema com um veículo na estrada. E esses veículos modernos hoje é bem complicado. Antigamente ainda a gente mesmo amarrava um arame, conseguia resolver o problema, mas depois que veio essa tecnologia toda, né, de carros eletrônicos, aí você já não consegue fazer mais nada. O carro para e ninguém resolve. Tem que ser o mecânico. E aconteceu isso essa semana, um carro nosso voltando do Rio de Janeiro, com uma mudança, o cliente esperando a mudança, e este carro parou na estrada. E não ia, aquela luta, e o motorista me ligando, e a gente luta daqui, luta dali, até que ele conseguiu chegar em um lugar que tinha uma oficina. Aí tinha uma oficina, eu orei muito a Deus, falei, Deus, coloca alguém para ajudar, coloca alguém para ajudar. E aí essa pessoa disse, não, eu não atendo, eu só atendo com agendamento. Aí eu falei, não, mas não é possível um negócio desse. O motorista falou isso para mim, eu falei assim, não, põe ele na linha, deixa eu falar com ele. Aí pôs o cidadão na linha, ele atendeu, eu falei, olha, meu amigo, é assim, está carregado com uma mudança, a família já foi de carro, se essa mudança não chegar, a família vai ter que dormir dentro do carro, é muito complicado, e tal, me ajuda. Falei, tenta ver pelo menos qual é o problema, quem sabe, né, seja uma coisa fácil de resolver. E ele foi categoricamente rude e enfático, eu não atendo dessa maneira, só atendo agendamento. Se você quiser que eu agende, hoje já não dá. Quem sabe amanhã. Eu falei, Jesus. Né? Aí que eu digo, meu querido, este homem não pode roubar minha fé no meu Deus. Porque ele foi um instrumento que não deu certo. Ele foi um vaso que não serviu. Ou talvez um vaso para desonra. Eu não sei. E eu voltei a orar de novo. Falei, Deus, o Senhor é o meu Deus. É o Senhor é quem provê. É o Senhor é quem prepara. Prepara outro, Deus. Prepara outro, eu não sei, mas Tu sabes. Prepara alguém, Senhor, que venha ao meu socorro. Alguém que seja honesto. Alguém que vai resolver o problema. E aí procuramos no Google, achamos uma outra oficina que ficava numa outra cidade. Aí foi uma luta para conseguir chegar lá, resumindo a história. Chegou numa outra oficina. Aí eu liguei lá, expliquei a situação para a pessoa. Ele falou assim, eu vou ver o seu problema. Aí ele colocou um aparelho, esses carros eletrônicos é assim, você coloca um aparelho, né, aí vem num celular assim, num computador, e ali aparece o defeito. Né? E ele então falou comigo, falou assim, olha, eu gostaria que fosse bico injetor, e gostaria que fosse a bomba injetora, né? Porque essas coisas são muito caras, né? E lá era uma oficina especializada nisso, em bicos e bombas injetoras. Pra você ter uma ideia, ficaria R$15 mil brincando. Né?
Mas ele falou assim, mas eu estou acreditando que é um filtro. Eu falei, um filtro? Ele falou assim, é um filtro entupido. Eu vou trocar ele e nós vamos fazer um teste. Trocou o filtro, fez o teste, o carro funcionou. Aí eu falei com ele. Ele falou assim, olha, eu queria que fosse a bomba. Eu falei assim, não, mas calma. O meu Deus que me levou até aí vai preparar para você serviço que você vai arrumar a bomba quando for a bomba. Deus te abençoe. Ele falou assim, amém. Uma coisa que poderia ser muito grave, muito pior, e poderia ainda roubar a minha fé e perder a bênção. Deus me deu graça para entender que não é cavalos, que não são homens, é Deus que age através dos homens, é Deus que age através dos cavalos, é Deus que age através do poder, é o nosso Deus, nós não podemos deixar de crer nele. Creia novamente. Bispo, eu confiava tanto naquela pessoa. Meu querido, tira a tua confiança em homens. Eles são instrumentos que Deus usa. Volte a crer em Deus, creia novamente. Aleluia. Segunda coisa que o diabo usa para roubar a fé do povo de Deus, quando a realidade parece ser imutável. Quando a realidade, aquilo que nós vivemos, ela é tão dura, que tenta roubar o resto de fé que a gente tem. Este pai diz aí no versículo 20, olha lá, né? Cadê o versículo 20? Falhou? Então eu vou aqui. Não tem problema, meu querido. Aqui é ao vivo. Então eles o trouxeram, e quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Imagina essa cena, meu querido, o seu filho, rolando no chão, se contorcendo, espumando pela boca. Então, o diabo fez o que nesse momento? Ele falou assim, eu vou mostrar como a realidade é feia. Eu vou mostrar como viver de teoria é uma coisa, conhecer um Deus teoricamente na Bíblia é uma coisa, mas a realidade presente, essa sim, causa dano na alma. Então o diabo fez tudo o que ele podia, diante do Pai novamente e diante de Jesus. E sabe, meu querido, tem situações na vida que parece que são imutáveis. Parece que ninguém vai conseguir mudar. Como é que muda o coração de um homem? Eu acho que os maiores desafios de fé não são curas divinas, dinheiro, providência. Eu acho que os maiores desafios de fé são os corações endurecidos. Porque eu me sinto tão impotente diante de corações endurecidos. Quem é que vai mudar o coração do meu marido? Quem é que vai mudar o coração do meu patrão? Homem que não tem misericórdia, homem que não consegue ver a necessidade daqueles que estão com ele. Como é que Deus muda? Tem coisas que são assim, não são apresentadas e parece que ninguém consegue mudar. Este era um quadro muito horrível. Mas contra esse ataque do diabo na tua vida, por mais dura que seja a realidade, quer seja uma doença, que o médico diz, isso não tem jeito, quer seja uma situação financeira que fechou as portas, que a empresa não foi mais, a empresa faliu, e as coisas estão realmente muito apertadas para você. E parece que não tem jeito. Eu quero te levar um texto, uma promessa de Deus, 2 Coríntios capítulo 4, 18. É um dos textos que eu mais amo na Escritura, porque ele me desafia quando eu estou passando por lutas. Ele me desafia quando o diabo quer roubar a minha fé. Diz assim na NVI, acompanha comigo. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Se eu fosse você, meu querido, eu escrevia esse texto na porta da geladeira, na porta da casa, na porta do guarda-roupa, porque dia após dia, o diabo investe contra a gente, dizendo, isso não tem jeito. O que ele mais gosta de dizer, isso não tem jeito. E aí você vai dizer para ele,
todas as coisas visíveis são transitórias. Hoje elas são, amanhã pode não ser mais, em nome de Jesus. Hoje a doença mas amanhã pode não ser mais. Hoje ele tem sim um coração que ainda não foi transformado, mas amanhã tudo pode mudar, porque eu não me baseio naquilo que eu vejo. O que eu vejo é uma realidade dura, o que eu vejo são coisas que parecem ser imutáveis, mas eu me baseio naquele que é invisível, porque do invisível vieram a existir tudo o que se vê. Aleluia! Creia nisso, meu querido. O que nós vemos, apalpamos e sentimos, veio de uma realidade que não se vê, de um Deus eterno e todo-poderoso. Portanto, tudo que é visível e palpável é transitório, pode mudar, pode ser transformado, pode ser arrancado, pode ser tirado, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Não importa quem disse para você que não tem jeito, creia novamente. Creia novamente. Quando eu vou orar por pessoas, eu nem gosto que fica me falando muito do quadro clínico, porque é uma artimanha do diabo. Você vai orar por pessoa e começa as pessoas, parentes, amigos, sem perceber, é lógico, te passar um relatório clínico. Isso é um problema assim, que foi bloqueado, e essa célula morreu, e não sei o quê, e você está ali para orar, você está ali para abençoar, você está ali para trazer vida, mas o inimigo usa até quem não percebe, e aí a pessoa te passa um relatório imenso. Em outras palavras, está dizendo, olha, clinicamente não dá, era tudo que você não queria ouvir, aí você ouve antes de orar, não é? Aí você ouve antes de orar. Portanto, meu querido, quando for orar, não procure saber muito sobre as instâncias clínicas. Simplesmente vá em fé crendo que as coisas dessa terra, todas elas podem ser transformadas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus. Eu não sei porquê, mas eu acho que o Espírito Santo se alegra quando a gente ministra fé. A fé é o que nos leva a uns lugares celestiais. A fé é aquilo que nos conecta com o eterno. E tudo aquilo que rouba a nossa fé, rouba a nossa vida com Deus. Não permita isso, meu querido. Não permita isso. Terceiro e último ponto, que eu acho que é uma arma do diabo contra a nossa fé, é quando a luta é prolongada. Jesus conversa com este pai não é à toa, meu querido. Jesus estava sondando o coração dele. Jesus estava detectando aonde estava o problema. E Jesus pergunta para o pai, desde quando isso acontece? E o pai responde, desde a infância. O que é uma infância? 5, 6 anos é considerado infância? Quanto tempo será que já não estava essa luta? 10, 15 anos? Quanto tempo faz, meu querido, que você luta com alguma coisa? Quanto tempo faz que você está perseverando, mas ainda não teve nenhuma resposta? E as lutas prolongadas, elas roubam a fé. Uma coisa é você lutar hoje, outra coisa é lutar amanhã, outra coisa é lutar por um mês, outra coisa é lutar por um ano. Assim como o corpo físico, quando se enfrenta lutas físicas, você trava uma batalha física, você tem um cansaço, mas se você tiver que lutar novamente a mesma luta, mais cansaço, até um ponto que o corpo físico se esgota. E no espiritual, corremos o mesmo risco de estarmos travando lutas prolongadas e a nossa fé está sendo mastigada. É como se o inimigo tirasse a cada dia, a cada ano que passa, um pedacinho da sua fé. Se é que a gente pode colocar a fé como uma massa assim, sólida. Então a luta foi 1 ano já, e nada, perdeu um pedacinho. Mais 1 ano, mais um pedacinho. Mais 1 ano, mais um pedacinho. As lutas prolongadas,
Mas eu tenho boas notícias até mesmo diante de lutas prolongadas. Porque o Salmo de número 30, versículo 5, Salmo conhecido, que diz que o choro, as lágrimas, não é isso? Eles podem durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria vem pela manhã. É lógico, amados, que esse salmo não está falando de um tempo cronológico, que você terá uma luta que vai durar somente uma noite, porque seria completamente contraditório às nossas vidas, que às vezes temos lutas que são muitas e muitas noites. Não é verdade? Mas o que esse salmo está mostrando para mim e para você, pode ser que seja mais de uma noite, não é um tempo determinado, mas é um tempo de escuridão, é um tempo de noite, mas sempre haverá um limite para essa luta, sempre haverá um tempo determinado em que vai raiar o sol, em que vai chegar o brilho da luz, onde vai chegar a graça e a solução. Portanto, meu querido, se a luta está prolongada, e você sente que você está sendo dilacerado na sua fé, eu te desafio mais uma vez nessa manhã a pôr em prática a sua fé, crer novamente, porque Deus coloca limites em nossas lutas. A palavra de Deus diz, né, e tem um ditado popular que diz, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Isso não está na Bíblia, não é? Mas está algo semelhante na Bíblia, que Deus não permite lutas maiores do que possamos suportar. Então esse ditado é bem bíblico, só de forma bem popular. Você vai vencer em nome de Jesus. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Creia novamente. Creia novamente. Todo dia que se nasce um novo dia, você deve levantar e começar novamente a crer novamente. A crer novamente. E é nesse texto que Jesus fala algo tão precioso, que você encontra nos para-choques de caminhão, você encontra essa frase escrita em todo lugar. Por quê? Porque o Pai fez uma proposta para Jesus, uma proposta estranha. Ele fala assim para Jesus: se você pode fazer alguma coisa. Apesar dele reconhecer que Jesus era mestre, se você analisar isso no começo do texto, ele não tinha uma percepção exata de quem era Jesus, porque senão ele não teria dito isso. Mas mesmo assim ele disse: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa. Então Jesus deu aquela resposta clássica: se eu posso? Já viu aquela história de passar a batata quente? É mais ou menos isso que aconteceu aqui, né? A batata está quente, jogou na mão de Jesus, Jesus falou: opa, estou de volta. Estou de volta essa batata. Se tu podes fazer alguma coisa, Jesus responde com uma pergunta: se eu posso? É tipo assim mesmo, querido. Você deve estar de brincadeira comigo. Você está perguntando se eu posso? Não havia céus e não havia terra. Não havia nada e do nada eu fiz todas as coisas. Eu criei todas as coisas e não somente as criei, mas eu as mantenho. Tudo funciona, o mar tem o seu limite, o sol tem a sua distância da terra, a lua tem a sua distância, tudo está metricamente calculado, porque eu mantenho todas as coisas. Isso aqui eu estou só fazendo uma conjectura, Jesus não disse isso, só para a gente ir mais além. E tu me pergunta se eu posso? Oh, querido Pai, eu sei que você ama o seu filho. Ei, querida mãe, em pleno dia das mães, eu sei que você ama os seus filhos, mas só amar não basta. É, uma notícia meia dura, só amar não basta. Você precisa crer novamente. As lutas talvez tenham tirado o maior potencial que Deus colocou na tua vida, a fé. E Jesus olha para aquele homem e falou assim: não, você não entendeu. Não é se eu posso fazer, é se você pode crer. É se nós podemos crer. Porque para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Nunca diga para Deus: Senhor, se o Senhor pode fazer.
porque você teria essa mesma resposta de Deus. Se eu posso, você deve estar brincando comigo. A questão não é se eu posso, a questão é se você pode crer. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Meu irmão e minha irmã, as lutas da vida fazem isso com a gente, são artimanhas do inimigo, flechas do inimigo para roubar aquilo que Deus colocou de mais precioso no ser humano, a fé. A fé. E a sua palavra diz: o meu justo viverá por fé. Não é possível ser cristão sem fé. Não é possível ser cristão sem fé. Não é possível representar Cristo lá fora sem fé. As pessoas que estão ao nosso redor vão querer ver em mim e você fé. Eles vão pedir para você ajudar. Eles vão esperar de você fé. Eles vão esperar o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus. Creia novamente. Creia novamente. Deixa eu te dar um conselho pessoal. Bispo, eu realmente me encaixo nesse sermão de hoje. Faz tempo que eu não sei o que é crer. Eu não oro nem por dor de cabeça mais, bispo. Já vou direto na aspirina. Já vou direto no Dorflex. Nada contra você tomar aspirina ou Dorflex. Eu também tomo de vez em quando. Não é? Mas você já experimentou orar antes de tomar o Dorflex? É isso que eu quero te dizer. A fé nos foi dada a cada um uma porção. E essa porção é como uma semente que foi colocada em cada um de nós. O que você fará com essa semente vai determinar o nível de vida que você terá nessa terra. Você pode pegar essa semente e comer ela e acabou. Mas você pode fazer dessa semente uma grande plantação. Você pode dar vida a essa semente e ela vai se multiplicar, porque ela vai crescer, vai germinar e dará mais sementes e mais frutos. O que eu estou dizendo, meu querido? Que a fé tem que ser produzida, aumentada, acrescentada, desenvolvida. Desenvolvida. Você recebeu uma porção de fé. E as lutas da vida têm feito você não crer mais. Eu vou te dar um conselho para recomeçar o caminho da fé. Comece novamente a pedir para Deus coisas que para os outros são insignificantes, são pequenas, mas que vai dar um upgrade na sua vida espiritual. Vou te dizer uma coisa simples. Alguém aqui já pediu uma vaga para estacionar o carro? Que coisa mais tola. Alguns mais dogmáticos poderiam dizer: por que você é tão especial que teria a vaga, enquanto outros não têm a vaga? Não sou especial, pelo contrário, né? Eu falo como o apóstolo Paulo, dos pecadores, eu sou o maior. Não é questão de sermos especiais, é questão de colocarmos a nossa fé em Deus e desenvolvê-la. É relacionamento com o Criador. Eu trabalho com caminhão, mas o caminhão é grande. Às vezes é difícil, você chega nos lugares, principalmente em São Paulo, né, que você vai lá para fazer vários serviços, você vai em 2, 3, 4 pontos no mesmo dia. E aí você já vai na viagem pensando: ai, será que vai ter lugar? Ah, será que eu vou conseguir parar na frente do prédio? Porque se você não para na frente do prédio, meu querido, o problema é seu. Não pensa que o porteiro vai te ajudar, ou que o dono da mudança vai intervir. Você vai levar a mercadoria aonde tiver o seu caminhão. Quantas e quantas vezes eu já fiz essa oração simples. Deus, eu sei que ali próximo a 9 de julho em São Paulo não tem lugar, naturalmente falando. Deus, eu sei que ali próximo à Avenida Paulista, Jesus. Mas, Senhor, responde a minha oração. Aquela vaga que alguém vai sair, eu não sei, Pai, aquela vaga que tinha já um veículo ali, eu não sei, prepara para mim, Deus. Quantas e quantas vezes Deus respondeu essa
tola oração minha. E sabe o que acontece quando Deus responde? Eu não sei vocês, mas surge uma alegria interior em mim. Não é por causa da vaga, não. É porque Deus atendeu o meu clamor. É porque eu sei que Ele tem um relacionamento comigo, que a fé é verdadeira, a fé move montanha, a fé é algo que Deus colocou em mim, e isso é maravilhoso quando Deus responde. Comece a orar por coisas pequenas, meu querido, volte a experimentar a graça de Deus, a intervenção de Deus. Está com dor de cabeça? Por que não ora antes? Ora, abençoa. Pai, em nome de Jesus, que essa dor vá embora. Se ela não for embora, meu querido, vai lá e toma o remédio. Ai, bispo, fracassei na fé. É assim mesmo. No outro dia, creia novamente. Creia novamente. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Amém? Eu já ouvi alguém dizer, e é bem isso, talvez todos nós, os cristãos, deveríamos andar com uma plaquinha, desculpe os transtornos, estamos em reforma. Já viu essas plaquinhas em loja, em lugares? Nós estamos sendo reformados. Tinha uma mentalidade mundana, agíamos de forma completamente equivocada da palavra. E Deus está reformando tudo isso. Deus está mudando tudo isso. Comece a experimentar Deus nas pequenas coisas. Porque quando vierem as grandes, você vai poder dizer como Davi, antes de enfrentar Golias. Certa vez, um leão veio para pegar as ovelhas, e eu rasguei ele no meio. Outra vez veio um urso, e eu acabei com o urso. Quem é esse incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Alô, consegue entender? Luta com os gatinhos primeiro, com os ratinhos. Quando vier os gigantes, você vai olhar bem no olho dele e vai falar assim, Deus vai me dar você, eu vou comer você como se come um pão. Aleluia. Foi o que Josué e Caleb disseram, Deus nos dará aquele povo, a gente vai devorar eles. A fé, ela cresce. A fé, ela desenvolve. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Aleluia. Quem sabe agora você precisa pedir perdão a Deus, não é? Falar, Senhor, duvidei tanto, e hoje o Espírito falou comigo, e me chacoalhou novamente, para que eu volte a crer, creia novamente. Ei, vocês aí de cima, creiam novamente, amém? Creiam novamente. Bispo, faz tempo que estou nessa batalha. Um dia a noite passa, e o sol, ele vai trazer a luz da vitória em nome de Jesus. A luz da vitória em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Não faça promessas nenhuma, não dê passos além da sua fé neste momento. Simplesmente ore ao Senhor dizendo, eu quero pedir coisas pequenas e ter resposta. Eu quero crescer. Eu quero te conhecer melhor. Eu quero desenvolver minha fé. Pai amado, em nome de Jesus. Como é gostoso, Senhor, sermos ministrados pela Tua palavra. Como é gostoso, Senhor, experimentarmos o Seu cuidado nas menores coisas. Alguém pode dizer, não incomode a Deus com isso. Eu incomodo sim, porque Ele é meu amado. Ele é o meu amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não tem coisas que a esposa incomoda, mesmo que sejam pequenas. Não tem coisas que incomodamos no nosso relacionamento, mesmo que sejam insignificantes. É um processo de desenvolvimento. Pai, eu declaro em nome de Jesus, eu decido crer, Pai.
Eu decido crer novamente. Sim, Senhor. Eu decido crer novamente. É uma decisão da minha alma. Eu não vou confiar em carros, em cavalos. Eu vou confiar no nome do Senhor. Eu não vou acreditar que as coisas, por mais duras que sejam, são imutáveis. Eu vou confiar que tudo nessa terra é transitório, que Deus pode mudar todas as coisas. Aleluia! E eu não vou fraquejar, mesmo que a luta seja prolongada. Porque o Senhor coloca limites no nosso sofrimento. E a todo tempo, o nome do Senhor seja exaltado. O nome do Senhor seja glorificado. Oh Senhor, exaltado seja o Deus Trino, único e verdadeiro. Deus poderoso. Deus amigo. Deus presente. Aleluia. Aleluia. Deus visitou vidas aqui hoje. Você vai renascer novamente. Você vai crer novamente. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Creia novamente. Aleluia.